De volta com o nosso Você Bonita para um assunto super importante. A gente vai falar de alimentação versus ácido úrico. Quando então a alimentação está diretamente ligada? Sempre, que a gente vai descobrir com ela, nossa nutricionista, estava com saudades, Fernanda Paolucci, bem-vinda! E você veio nas minhas férias com nossa querida Cá, que já está ali. Não, mas foi ótimo. Soube que foi um arraso. Muito bom. E está de volta, a mesa tá linda, né? Sempre quando a gente vai falar de alimentação, de alguma coisa ligada, a questão dos exames mesmo e da nossa saúde diretamente, é sempre, eu acho que vocês já repararam isso, né? A mesa vem linda, que é claro que é isso que é o tudo de bom, né? É a comida, mas a gente vai entender o porquê. Olha lá, inclusive perfumada, já perguntei pra... Do moranguinho, se não era fake. Falei, gente, não é fake, né? Porque tá um perfume, um aroma, e morango é uma fruta que é tão Tudo bom ficar natural. sentindo, ó, olha lá. Que delícia. Fê, vamos lá, vamos entender para começar, então, o que é o ácido úrico, que quando a gente dosa no sangue, nós estamos dosando o quê? Então, o ácido úrico, né, ele faz parte do metabolismo basicamente das proteínas, né, das purinas que estão presentes nas proteínas, né, após a degradação, tá? Depois que passa no nosso fígado, a gente produz essa substância. Mas por que eu quis fazer essa pauta? Porque a gente associa muito o aumento do ácido úrico com o alto consumo de proteína animal. Ah, entendi. E não necessariamente, quando a gente olha esse marcador no exame, dentro do consultório, quer dizer que você está consumindo muita proteína animal. Entendi. Às vezes você não está consumindo vegetais, então folhas, legumes e frutas adequadamente. Então, às vezes você não está consumindo em excesso. Claro que sim, o excesso da proteína, consumo até a gente vai colocar de outros alimentos, podem propiciar o aumento. Mas eu quis realmente colocar que às vezes a gente não consumir vegetais é que também faz aumentar o nosso ácido úrico. Entendi. Só que então, só pra gente seguir nessa sequência, o que é um alerta quando a gente tem ele, então, no sangue a mais, assim, o que a gente tem que se preocupar? Então, a gente tem que se preocupar com a questão, o que está deixando ele com um aumento no sangue, mas o que isso acarreta na questão da nossa saúde? Então, o que acontece? A gente aumenta o risco de doenças cardiovasculares, como hipertensão, por exemplo. A gente começa a superoxidar as lipoproteínas, né? A LDL, né? Então, a gente aumenta colesterol e triglicérides por conta disso. Como a gente acidifica o meio, né? O pH do sangue, né? E gera muito estresse oxidativo, o receptor de insulina também não trabalha bem. Olha só. Então, a gente começa a ter resistência à insulina. Esse é um marcador de resistência à insulina, então a gente avalia isso dentro de consultório. Então, pessoas que já estão com uma insulina alterada, provavelmente alta, elas vão estar com ácido úrico também alto. Olha, né? Não sabia não. Então, assim, pode ser sinal também da pessoa estar tendo degradação muscular, né? Aumento do cortisol, então as pessoas que estão em estresse, o cortisol super alto, então o ácido úrico também pode estar alto. Então, por que então veio a pauta, né? Ah, será que está consumindo muita proteína? Às vezes a pessoa tem outros fatores que estão levando para o aumento do ácido úrico. Aí adianta eu tirar 100% a proteína? Pode ser que não seja esse o caminho. Exato. Vou lá e já volto, que eu vou dar tempo para todo mundo mandar mensagem, que eu sei que o pessoal adora mandar pergunta para você. E você, se tem já um caso, está passando por isso, teve o diagnóstico, enfim, tá, né, nesse momento relacionado ao assunto, manda pra gente também no @vocêbonita.tv. Daqui a pouquinho tem uma pauta bem bacana, não dá para perder, hein? Vamos falar de febre. Hoje tá tudo relacionado. Né? Aos nossos exames, ao nosso check-up e à nossa saúde. Fê, vamos lá, daqui a pouquinho perguntinhas do público também. Vamos falar da questão da alimentação, então. Vamos só retomar que a gente estava falando de alguns problemas que a gente precisava só fechar. Pode falar. Então, outros sintomas, então, do aumento do ácido úrico são artrite inflamatória, que isso é muito comum, mas aí é quando o ácido úrico já está num estágio muito avançado, que ele vai sendo depositado nos tecidos. Tá bom. Então, começa a ter inchaço nas articulações, dores, a famosa gota, nefrite, por exemplo. Tá. O aumento do ácido úrico também está relacionado com a disfunção mitocondrial. Então, aquelas pessoas sedentárias que têm uma fadiga crônica, um cansaço absurdo, né? Então, esse estresse oxidativo também oxida as nossas mitocôndrias. Entendi. Né? E aí, em consultório, além da gente repor com o fitoquímico, a gente tem que usar, às vezes, também alguns suplementos
para ajudar na excreção. Essa mudança, logo que a gente identifica então que há esse problema e que o exame está de fato alterado, claro que médico sempre propõe repor o exame para ver se de fato aquilo confirma, certo? Porém, pode levar um tempo com essas mudanças alimentares ou é algo que, se for colocado de uma forma com acompanhamento rápido, a pessoa consegue se adequar? Quando a gente fala naquele estágio da pessoa estar com aquelas articulações muito inchadas, a pessoa está no grau 3, que a gente fala de degradação no processo da doença, né? Então ela vai demorar um pouquinho para ver melhora. Mas no exame bioquímico, sim, em 30 dias a gente já consegue efetivamente ver as melhoras, né, com o consumo de alimentos mais diuréticos, né, que é o que a gente vai comentar agora, que eu vou mostrar para vocês. Então, eu trouxe hoje os alimentos diuréticos, então a gente tem o pepino, né, o melão, a melancia, rica em citrulina, né? E eu vou comer o moranguinho. Vai ajudar nesse processo. Alimentos com citrato, que é o limão, então você pode ter aquele hábito de tomar aguinha com limão de manhã, aguinha com limão antes das refeições, tá? A laranja, então a pessoa vai não fazer o suco da laranja, mas comer a laranja com bagaço. Por que eu falei agora da laranja e não fazer o suco? Porque o excesso de frutose, mas não a frutose da fruta comendo inteira, da frutose no suco coado, né? Ou aqueles sucos de caixinha, ou aqueles chás adoçados, ou os refrigerantes, aumentam o ácido úrico das pessoas. Entendi. Então a explosão de carboidrato, desse açúcar, de pico de índice glicêmico, pode aumentar o ácido úrico. Certo. Tá? Então, fontes de vitamina C, então kiwi, acerola, morango, frutas vermelhas em geral, o limão que eu comentei. Fontes de quercetina, então a maçã, por exemplo, né? A cebola, né? Fontes de alicina, que tem ação anti-inflamatória, então o alho, o gengibre, né? Fonte de gingerol, então tudo que tem ação anti-inflamatória. A cúrcuma, por exemplo, em consultório a gente usa. Que legal! 2 suplementos que ajudam, né, na excreção, na metabolização desse ácido úrico, é a creatina e a taurina. Né? E aí, quando a gente fala de taurina, a taurina só tem alimentos de fonte animal. E aí, será que eu tenho que tirar realmente a proteína animal? A gente pode usar peixes brancos, como tilápia, bacalhau, linguado. Que tudo bem. Que tudo bem. Agora, me conta se isso tem relação, você falou de creatina. Não tem relação com aquela creatinina que a gente dosa também? Quando a gente dá creatina, pode subir um pouco a creatinina, né? Que também faz parte da metabolização de proteínas. Mas não tem problema para essa pessoa, porque o ácido vai ajudar nesse metabolismo energético que existe lá no ciclo de Krebs, né? Que entra a creatina para devolver lá o fosfato e faz com que esse ácido úrico seja eliminado. Entendi. Então, quando você diz que às vezes tem que entrar com algum suplemento, nutracêuticos ou até, né, dessa questão suplementar mesmo, nesse ponto. De energia, pensar o que você pode introduzir que fisiologicamente falando vai diminuir o ácido úrico. Então existem esses suplementos que a gente pode usar, o próprio ômega 3, né? Falando de suplementos, alguns podem aumentar o ácido úrico, como as cápsulas de cafeína isolada, como pré-treino. Então isso pode sim aumentar o ácido úrico no nosso organismo, né? E quem usa doses muito altas de carbonato de cálcio, né? Então uma suplementação muito alta do cálcio. Então o cálcio é importante, principalmente das folhas verdes escuras, para baixar o ácido úrico, mas quando está em suplemento e dose alta, pode ter um efeito contrário. Entendi. Tá? Então não faça suplementação sem orientação. Por conta própria. Não é legal. E ainda essa da cafeína que você disse no pré-treino, dependendo da dose, a gente já tem alguns problemas que ocorrem, dependendo da pessoa, que ela nem sabe que ela tem algum problema ligado à questão cardiovascular, ela vai lá e passa mal. Exato. Né? E alguns até fatais. Então, também. Não pode, gente. Vou colocar já a perguntinha do público. Vamos lá. Olha lá na tela quem escreveu pra gente. Obrigada, Gina. Um beijo. O ácido úrico é o que causa queimação e refluxo? Vamos lá, deixamos uma pergunta importante para a Fernanda Paulucci. Estamos falando de alimentação versus ácido úrico. O ácido úrico, então, é o que causa queimação e refluxo? A gente pode chamar isso de sintoma de ácido úrico alterado? Não. Geralmente, queimação e refluxo está relacionado com alimento inflamatório, alimento alergênico, falta de ácido clorídrico ou excesso de ácido clorídrico no nosso organismo, né? E aí pode gerar, sim, o refluxo, a queimação.
Tá? Mas voltando aqui em alimentos para melhorar esse processo, então além do pepino, que é diurético, a gente tem o salsão, a salsinha para colocar nas refeições, nos sucos, por exemplo, né? A beterraba, que é rica em betaína, então a gente pode fazer um suco de beterraba, frutas vermelhas, gengibre. Tá. Abusar de proteínas vegetais, então tudo bem, entre os grãos, sem problema. Antigamente tinha o mito e aquele medo de usar né, grão de bico, lentilha, mas não tem problema o consumo, né? Pode-se usar até o tofu é rico em cálcio, magnésio, né? Outras fontes também que melhoram a excreção desse ácido úrico, então são fontes de magnésio como amêndoas, a semente de abóbora que eu trouxe, tá? As folhas verdes escuras em geral, fontes de magnésio. Os legumes em geral, a gente pode colocar como um grupo mesmo? Todos os vegetais, folhas, né, vão beneficiar, tá? E os chás. Então, os chás, além de ser diurético, eles têm citrato e têm os polifenóis. Os polifenóis também ajudam nesse equilíbrio, né, na diminuição do ácido úrico. Então, trouxe cacau nibs, pode ser chá de centelha asiática, de cavalinha, de romã, de camomila, por exemplo. Nossa. Então, é uma alimentação fácil, né? O que a gente deve realmente excluir? Os miúdos, por exemplo. Vamos colocar, acho que a gente tem na tela. Tem? Então vamos. Olha lá, o que então pode atrapalhar e aumentar ainda mais esse ácido úrico? Farinha de trigo, número 1, açúcar é ele. Número 2, doces, sucos industrializados, bebidas alcoólicas, e aí entre parênteses cerveja, molhos e caldos de carne, carnes processadas. Que são os embutidos. Os embutidos, vísceras, pão. Então, fígado, às vezes a pessoa acha que está arrasando, dando fígado para o filho, né, consumindo porque aumenta ferro, só que primeiro que o fígado é super intoxicado, é onde a gente metaboliza todas as toxinas. Então vamos falar do fígado. Então, vamos falar do fígado. Põe um arroz e macarrão, mas vamos, já que você comentou isso aí. Depois a gente fala dos carboidratos. Vai ter um monte de mãe assistindo, inclusive a minha, que deu fígado para a filha a vida inteira. Como é que hoje vocês entendem o consumo desta parte? Então vamos lá, o fígado é um órgão onde ele biotransforma todas as toxinas, medicamentos, tudo que entra no nosso corpo. Então, quando a gente pega lá o fígado do animalzinho, a gente vai ter lá uma sobrecarga de toxina nele. Junto disso, é um alimento rico em purina, em excesso, né? E rico em ácidos, né? Em ácido úrico. Então, o próprio consumo desses miúdos também já detém essa substância. Então, o consumo dele frequente não traz o benefício do ferro. A gente pode dar outros alimentos que sejam fontes de ferro. Entendi. Então, evitem de fazer isso, língua, né, coraçãozinho, vai naquele churrasco, se joga no coraçãozinho. Porque também aumenta. Aumenta todas as vísceras, os miúdos em geral, né? E aí falando dos carboidratos, então as fontes de frutose, mas eu não tomo suco, mas eu coloco mel em tudo, mel é rico em frutose, uso o agave, por exemplo, né? Consome os produtos industrializados, que tem os xaropes, então compro o açaí de má qualidade, que tem o xarope de glicose, né? O xarope de milho, que está em várias coisas. Também são ricos em frutose. Doutora, mas eu não tomo refrigerante, mas eu tomo aquela famosinha água que é gaseificada e tem aroma. Ela também... Tem uma açucarzinha? Tem, ela também propicia o aumento do ácido úrico. E consumo de farinhas em geral, de processados. Então, o macarrão, o arroz branco, os pães, né, bolos. Consumir o excesso de carboidrato vai aumentar ácido úrico no nosso organismo. Agora, Fê, tem alguma estratégia para o dia que a gente quer, então, comer um pouco mais esse alimento? Então, final de semana, aquele macarrão incrível, vai juntar a família e tal, ou no churrasco. Tem alguma estratégia de colocar algo junto que pode diminuir? Ou aumentar a ingestão de água? Então, o aumento da ingestão de água propicia, porque a gente está pensando em expulsar. A maior excreção é renal, mas a gente também tem uma excreção que é a intestinal. Então, pessoas constipadas também têm um aumento de ácido úrico, Então, para comer esses alimentos, eu quero comer um pouco mais de carne, de proteína animal, coloca muita folha verde escura, associa com vegetais, né? Então, fazer o consumo das proteínas, do que gosta, mas colocar esses alimentos naturais. Porque o que acontece, a gente come muito macronutriente. Então, arroz branco com feijão e uma carne. Ou o arroz, feijão com batata e carne, ou a massa com uma carne moída. Então, na hora que você vê, não tem vegetal nenhum. Entendi. Então, mesmo que você não seja uma pessoa com problema renal, você pode ter um aumento do ácido úrico. Doutora, mas eu não tenho gota, eu não tenho dor nas articulações.
Mas essa elevação do ácido úrico vai te aumentar os riscos cardiovasculares. E a longo prazo? A longo prazo começa a ter resistência à insulina, gordura no fígado, cansaço, fadiga. É uma soma, né, gente? Porque assim, claro, não é de um dia, é a soma do excesso de vários. E não é nada difícil a gente comer esses alimentos, né? Que é bom demais, né? Exato. E é tão legal fazer essa mesa linda que serve como inspiração para você aí na sua casa. Não tem nada de caro aqui. É feira, né? Aqui é feira. Feira. Vamos pra feira. Perguntinha do público na tela, olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Kátia, um beijo. Quem tem ácido úrico pode beber destilados? Então, a bebida alcoólica, por elevar a insulina, estresse oxidativo, acidificação de pH, a gente pode aumentar ácido úrico. Tá. Dependente se é cerveja, se é vinho ou se são destilados. Tá? Enfim. Então, a bebida alcoólica, ela vai elevar. Vodka. O gin acabou virando uma moda e aí ela deve ter, às vezes vai entrando nisso. Não posso comentar no ar, mas pessoalmente eu posso te dar umas explicações. Umas explicações, então, científicas, enfim, né? O porquê que não o que é melhor ou pior dentro do coisa, mas é tudo bebida alcoólica, então não tem essa. Né? Entra no pacote. Exato. Tem mais perguntinha, Glaucia? De ácido úrico. Outra coisa que eu acho legal a gente colocar antes de mais perguntinhas do público. Quando a gente está falando de uma alimentação, que o que conta é a soma, então, de todos os dias e tudo que a gente coloca no dia, tem alguns horários que podem aumentar ou diminuir, ou que podem ser estratégias para colocar alguns alimentos? Isso sempre para mim fica muito presente, porque como o nosso metabolismo ele é diferente ao longo do dia, e isso vai depender, claro, de uma forma individual de cada um, os alimentos também podem, de forma estratégica, faz diferença? Faz diferença, não para o quesito ácido úrico, mas faz diferença ao longo do dia. Então, assim, que nem eu falei, assim, você acorda, precisa tomar um café com leite, né? A gente pode colocar primeiro uma aguinha com limão. Tá. Né? Não fico sem meu café com leite, mas coloca uma aguinha com limão, coloca uma fruta ali de baixo índice glicêmico, ou toma o café com leite, mas toma também um sucão lá verde, com salsão, com pepino, com limão, com maçã. Então, assim, é ir dando ao longo do dia doses de fitoquímicos desses alimentos. E aí a gente vai fazendo equilíbrio daquele alimento muito afetivo que a gente gosta, né? Então, eu não fico sem meu pãozinho, não estou acima do peso, não sou intolerante, tudo bem. Então, usa lá o pãozinho, mas o que você vai colocar nesse pãozinho? É embutido? Então, vou colocar um ovinho, por exemplo. Entendi. Então, a gente consegue fazer isso dentro do consultório, dar uma balanceada, a não ser que a pessoa realmente esteja naquele estágio mais avançado. E aí, o que a gente faz? Uma dieta bem vegana, só com proteínas vegetais, para essa pessoa durante 30, 45 dias. Desinflamar. Para desinflamar bem, e aí retoma as proteínas animais. Mas só se tiver, né, aqueles quadros de articulações, assim, bem lesionadas. E que muitas vezes já chegam até com diagnóstico de artrite, que você comentou, e até de doenças autoimunes, que daí entra a artrose, né? E outras, né? Reumatológicas, que é outro assunto, mas que no final, a gente tá vendo, tudo acaba tendo um link. Mais perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Edmar, um beijo. Além da injeção, existe outra forma de amenizar o ácido úrico? Então, assim, a gente falou da questão alimentar, eu não sei exatamente qual injeção ele tá falando. Eu também não. Mas basicamente a gente tem que promover a diluição desse substrato que vai sendo depositado, a metabolização hepática, a excreção renal e intestinal. Então eu tenho que dar apoio de fibra, de fitoquímico, de compostos que aumentem a diurese, de líquidos, né? Por isso que trouxe a melancia, o melão, os chás aqui, né? Bastante compostos antioxidantes, né? E em consultório só para retomar então ômega 3, cúrcuma, né, cofatores mitocondriais como ácido lipóico, N-acetilcisteína também podem ajudar, complexo B, para essa mitocôndria trabalhar adequadamente. E de qualquer forma, eu acredito que dentro dessa questão do que a gente dosa ali no sangue, enfim, muitos desses detalhes, tem muita questão hereditária e genética envolvida, não dá para descartar, Você tem as pessoas que elas têm dificuldade para excretar, então tem isso, né? Ou a pessoa ela é uma super produtora mesmo do ácido úrico. Então, a gente tem genes, sim, que favorecem. Ou genes inflamatórios que, por um acaso, o teu órgão-alvo, porque todo mundo tem um órgão-alvo, né? Quando bate o estresse. Então, pode ser esse do aumento do ácido úrico. Tá aí. Bela aula, mas a coisa mais linda vai estar lá no nosso Insta para você tirar aí como exemplo, se inspirar, né? Para ter tudo isso e para investir em comida
Nada mais, nada menos, é uma feira do que comida. Quem quiser saber mais do trabalho da nossa querida nutricionista Fernanda Paulucci, vou deixar um telefone de contato para vocês da clínica, tá certo? 3884-7612, 3884-7612 e, claro, siga nas redes sociais com sempre, né, várias aulas também, ela coloca muita coisa bacana, @FernandaPaulucci.nutri, @FernandaPaulucci com 26.nutri. Fora isso, ela também é modelo, ela desfila. Mentira. Obrigada. Até a próxima. Coisa mais linda, sempre linda. Beijo. Até a próxima.